Lefi Eswede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje o nosso tema será esse transtorno de pânico globalizado. Porque eu vou tomar logo como base em João 16:33, que está escrito: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi a palavra de Jesus consoladora, para que não se escandalizássemos com toda a injustiça que enche de tristeza até hoje os corações ansiosos, que sempre são e estão injustiçados socialmente. E a base desse transtorno que leva alguns aos vícios, a vida de prostituição, quero me referir que são várias formas de estar nesta fonte contaminadora predominante devido à ansiedade dependente de soluções necessariamente comum, vira prioritária e depois emergencial, e passa a ser, epidemiologicamente, a ambição estrutural que traz o risco destruidor e não consolador individualmente. Que abalados muitos estão. A deslealdade social, hoje, do comando de governos de política corruptores, e deixam vulneráveis a todos nós. Mas existe um sistema homologado judicialmente, celestial, que é apocalíptico, como o dia do juízo em que todos teremos que comparecer. Quem tem ouvido, ouça o que Jesus nos alerta no texto de Mateus 24, que nós estaremos lendo agora. E diz que, quando saía do templo, aproximou-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Porém, Jesus disse: não vedes tudo isso? Que em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada? E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, e não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de vos entregar para seres atormentados, e vos matar-vos-ão, e sereis odiados de todo mundo, de gente, por causa do meu nome. E neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. E quando vier as abominações da desolação, que este falou o profeta Daniel, que estava no lugar santo, e quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes, e os que estiverem sobre os telhados não descerá
a tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, não volte para buscar as suas vestes. Ai das grávidas, ai das que amamentam naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grandes aflições, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. E se aquele dia não foram abreviados, aqueles dias não foram abreviados, nem uma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais de prodígio, que se possível enganarão até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito isso, porquanto se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver os cadáveres, se ajuntarão as águias. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com seu clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade do céu. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, que quando já está o seu ramo se tornando tenro, ela brota e as folhas saem, que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabereis que estáis próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como nos dias de Noé, assim foi também a vinda assim será, assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora de vir o vosso Senhor. Me considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Pois quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achará servindo assim.
E em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarda a vir. O meu senhor tarda a vir. E começar a espalhar os seus conservos, a comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não saiba, e esperá-lo-á e destruirá a sua parte com a sua hipocrisia. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então, meus amados e diletos, como eu falei, o transtorno desse pânico globalístico que nós estamos vendo muitos sofrendo por essa deslealdade social devido a essa política corruptora, dessas leis, dessas condições. Eu sempre digo que o alerta do que está acontecendo para nós que estudamos, temos a Bíblia como manual de regra, fé e prática e conduta, não estamos desapercebidos, estamos fazendo a nossa parte. Estamos vigiando, estamos atentos. Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra. E sabemos que tudo que o homem plantar, ele colherá. É por isso que o nosso dever é de estar testificando a vinda do Senhor, ainda que muitos a tenham por tardia, como nós lemos no texto, como diz no livro de Pedro, que o mesmo céu, a mesma terra que foram tiradas das águas, que eles escarnecem, que os elementos do céu se abalarão, se fundirão, e haverá esse grande impacto que já está acontecendo globalmente, ainda que eles venham cientificamente explicar, são conceitos científicos, meteorológicos, terremoto, de deslocamentos da terra, da água, movimento do ar, mas tudo isso são sinais como as pestes, as fomes, as guerras em todos os setores. Eu digo no campo financeiro, nesse campo industrial farmacêutico, criando enfermidades, infecciosidade, destruição. E muitos não estão atentos, mas a grande realidade que convivemos ainda não é nem o princípio de dor, nem o princípio de tudo que ainda está para acontecer, mas é o alerta para a nossa fé ficar mais fortificada, a nossa confiabilidade permanecer no nosso Salvador, aquele que fará justiça no dia do juízo. Então, a referência que ele fez, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, ele não está falando de relatividade entre homem e mulher para constituir família, que é o princípio básico familiar. Ele não está falando de alimentação só para a manutenção do corpo, mas ele está falando de banalidade, orgia. Ele está falando dessa, infelizmente, infecciosidade luciferiana que tem feito com que o homem esteja viva banalizado. Ainda que por mais tecnologicamente avançados estamos, o homem permanecerá decadente. É como o alerta das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram desligadas, eram loucas. As 10 virgens, todas elas tinham azeite nas suas lamparinas, mas tem um porém. A preocupação de 5 era ter as suas reservas. E quando o noivo chegou e se aproximou, as lamparinas de 5
estavam se apagando e quiseram reter das 5 que tinha as suas reservas. E elas falou, ó, vai e compra aquele que vende. E foi no exato momento que elas saíram, se desligaram, está naquele momento que o noivo haveria de vir, que ele chegou e só as 5 prudentes que tinham as suas reservas puderam participar daquele momento. Então esse alerta é o que está nos despertando nesses dias odiernos, com todas essas situações. Nós vemos o código de barra, já hoje, todo o sistema de chip, nós vemos todo esse sistema mundialmente globalizado, nós que lemos a Bíblia, temos já uma indução de quem é o falso profeta, dos anticristos, dos que surgem, dos que estão induzindo, seduzindo, mas Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e jamais ouvirão a voz do estranho. Que você possa estar atento, apercebido no que está acontecendo globalmente, falando dentro desse aspecto. A corruptividade da deslealdade social, as guerras no campo físico, material, espiritual, financeiro, político, industrial, farmacêutico, todas essas guerras familiares, o amor de muitos se esfriando pela corruptividade do egoísmo, do interesse, que foi essa infecção desde o início, adâmica. Mas você, se está em Cristo Jesus, passou a ser nova criatura, e coisas velhas na sua vida se passaram e tudo está se fazendo novo. E você esteja atento ao que está acontecendo ao nosso redor. É por isso que eu afirmo que Lef é suede ayalela mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.